O cerco está se fechando. Depois do blogueiro Alan dos Santos, o STF também cancelou os passaportes de Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Aqueles patriotas que, olha só, moram lá nos Estados Unidos. Vamos então trazer essa notícia aqui. Vamos trocar uma ideia sobre ela. A notícia vem do fórum de Ivan Longo, né? Sem lenço, sem documento. Cerco se fecha contra Constantino e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Os dois bolsonaristas que moram no Zewa já tinham perdido seus perfis nas redes sociais a mando do STF, que teria imposto mais um revés à dupla. O cerco está se fechando contra os bolsonaristas Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista Figueiredo. Os dois comentaristas da Jovem Pan moram nos Estados Unidos. Na última semana, Constantino e Figueiredo tiveram suas contas no Twitter bloqueadas por determinação judicial. Ambos usavam a rede social para difundir fake news e pregar teses golpistas. Eles são investigados no Supremo Tribunal Federal por divulgação de discurso de ódio e antidemocrático. Segundo a revista Oeste, página da internet associada ao bolsonarismo, Constantino e Figueiredo, além das contas bloqueadas nas redes sociais, sofreram mais um revés também na quarta-feira. O site informa que o ministro Alexandre de Moraes cancelou os passaportes da dupla e ainda bloqueou as suas contas bancárias. Pois é, sobre isso daí, eu só queria lembrar que eles não foram os primeiros, né? A gente teve também o Alan dos Santos, um outro blogueiro, que já teve a sua conta, várias contas, né? Ele subia, criava várias contas falsas, já teve o passaporte cancelado e tem um pedido de prisão, mandado de prisão em aberto. Sobre isso aqui, deixa eu trazer mais um videozinho aqui pra gente assistir antes de comentar. De Moraes cancelou o passaporte do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Informação que foi divulgada pelo site... Essa notícia é só para a gente recapitular, né? Essa notícia é um pouco mais antiga, mas eu queria trazer porque tem uma informação interessante aqui. Metrópolis, e essa decisão de Moraes afetaria a situação de Alan dos Santos nos Estados Unidos, onde ele mora já faz um tempo, né? Desde 2020. Agora o Alan dos Santos não vai poder mais se mudar ou visitar outros países saindo dos Estados Unidos, aí conforme essa notícia do Metrópolis, é mais uma atitude do ministro Alexandre de Moraes, Sakamoto. É mais uma ação do Alexandre de Moraes para ver cumprida uma decisão dele, né? Que ele já pediu para o Alan dos Santos ser extraditado, o governo brasileiro não executou a ordem, né? O governo Bolsonaro está protegendo o Alan dos Santos, né? O que acontece é que na hora que virar o ano, né? Vamos ver o que o governo Lula vai fazer. O governo Lula, a princípio, não teria nenhum interesse de ficar defendendo uma pessoa que atacou e agrediu a democracia e cometeu atos antidemocráticos. Então, certamente, pode fazer o pedido para a Interpol, para que seja, pedindo para extraditar Alan dos Santos. Aí, a última notícia, antes da gente passar para os comentários, foi, eu achei procurando o material, falei, pois é, né, mas virou, será que o Dino não fez alguma coisa? Já sumiu, andou dando algumas declarações? Olha só o que nós temos aqui, ó, da Folha de São Paulo, matéria de Guilherme Seto. Ministério da Justiça de Lula aciona Estados Unidos e Interpol por extradição de Alan dos Santos. Influenciador bolsonarista é considerado foragido desde que foi ordenada sua prisão preventiva em 2021. O Ministério da Justiça de Luiz Inácio Lula da Silva procurou o governo dos Estados Unidos e a Interpol em Lyon, França, com o objetivo de acelerar o processo de extradição do influenciador bolsonarista Alan dos Santos, que está no país desde 2020. Até o momento, a pasta de Dino fez um primeiro contato de aproximação. Alvo de apurações que tramitam no Supremo Tribunal Federal sobre a existência de uma milícia digital para atacar a democracia e as instituições, Alan é considerado foragido desde que foi ordenada sua prisão preventiva no inquérito das fake news em 2021, a pedido da Polícia Federal. Então, Anderson, o que nós temos aqui é exatamente essa situação. Enquanto nós tivemos um governo Bolsonaro que tentou proteger, fez corpo mole, porque essa determinação sai do STF, vai para o ministro da Justiça, e o Ministério da Justiça que faz esse trâmite de contato com o Interpol, com outros órgãos. E ali onde ele tinha o seu ministro da Justiça, ele segurou, não fez, não acelerou, né, ficou tentando proteger.
E o Sakamoto, nessa sua opinião emitida lá, acho que em outubro, quando saiu esse mandado de prisão, já fez essa previsão, né? Acho que foi um pouco depois das eleições, já sabia que o Lula havia sido eleito, então acho que deve ter sido ali no começo de novembro, já fez essa previsão que não haveria intenção do governo Lula em proteger. Pelo contrário, não tem intenção de proteger, tem intenção de investigar e de aplicar as eventuais punições que sejam cabíveis. A questão aqui, Tasso, é assim, a gente não está falando de liberdade de expressão. A gente está falando aqui do limite da liberdade de expressão. Essa que é a questão. O que o Alan faz, ou o Constantino faz, não é opinar apenas sobre um tema e discordar. Eles trazem, dentro do ódio deles, fake news. Né? Eles trazem mentiras, muitas das vezes. Se você acredita no que você faz, para que você precisa abrir tantos grupos e listas de reprodução em WhatsApp e Telegram? Porque você sabe que pode ser fechado um, então você continua ali. É uma guerra digital que eles criaram. A troco do quê? Criar instabilidade no país. Então, esse aqui é o grande problema que a gente tem que lidar, é com pessoas perversas que não contribuem nada para o país, que não trazem nem imposto para o país, que muitas vezes mora fora, igual o Mainardi também morava fora, e cria um ódio de um agrupamento de pessoas e de um país. Na final, a gente tem que discutir isso um dia, tá? Se você quiser. Essas pessoas não gostam do Brasil. Não gostam da sua música, não gostam da sua cultura, não gostam da sua literatura, não gostam dos seus costumes. Essas pessoas, elas devem ter uma frustração que aí Freud, Marcia Tiburi e outras pessoas podem explicar, que é de eles nasceram, na visão deles, eu imagino, no local errado. Só que eles não se sustentam nesses outros países, aí eles ficam e viram peças destrutivas dentro do Brasil. Né? Então a gente precisa, sim, apoiar todas essas decisões, porque eles têm o direito de se manifestar, igual aqui no chat. Se o cara falar assim, eu não gosto do Lula, ele tem todo o direito de não gostar do Lula, do João, da Maria. Agora, ele não pode trazer informações que venham deturpar a imagem de uma pessoa sem as provas cabíveis. Né? Isso é o que a gente está aprendendo, porque a gente foi bombardeado com isso, vamos dizer a real, Tasso. Quando eu lembro que eu tenho... Minha mãe recebeu uma informação sobre chip na vacina, que é uma peça ficcional, que eu acho que eu guardei isso porque de tão incrível que era. Né? Eles legitimam com um médico que eles pegam em qualquer país, né? Falam que o cara é do Haiti, ou o cara era da Austrália, um grande médico que você nunca ouviu falar, e aí criam um roteiro, e eles ainda até usavam coisas do tipo, é capaz que as pessoas dizem tal coisa, mas na verdade, isso eles estão falando, eles até sabiam que a gente ia falar e colocavam nessas peças ficcionais que só serviram para criar fake news no momento de dor, que as pessoas precisavam se proteger de todas as formas na Covid-19. E acontece a mesma coisa quando a gente não está com revanchismo de querer. Eu não tenho um prazer nenhum de ver Alan ou Rodrigo Constantino preso. O que a gente está discutindo é como que eles utilizam as redes sociais para produzir ódio. Isso não pode acontecer. E outra coisa, viu? A gente tem que discutir nessas regulamentações de mídias com esse novo governo, que é a questão, os limites, sim, de como se utiliza a rede social, mas a responsabilidade dessas plataformas. Isso daí é uma coisa que a gente tem que urgentemente... A gente tem que discutir a responsabilidade do Twitter, do YouTube, do Facebook de permitir tanto ódio propagado. Eu venho aqui e simplesmente começo a destilar ódio ao próximo e a plataforma se exime. Às vezes tiro o conteúdo. Por exemplo, eu vou te dizer uma coisa polêmica. É polêmico isso. Eu não sei se o Alan dos Santos não tem relevância nenhuma na real,
Mas um presidente como Bolsonaro e o Trump, eu não sei se eu sou contra, eu acho que eu sou contra tirar o Twitter deles, porque isso é peça histórica para a história da humanidade. De alguma forma, isso é arquivo. Né? Como a gente queimar material do tempo da ditadura militar. Não se queima material. O que foi feito ali tem que ser guardado para ser estudado e não ser repetido. Eu acho que isso é um tema muito polêmico. Tem muita gente que acha legal derrubar a plataforma, mas eu acho que é uma forma simplista da plataforma se eximir também. Eu derrubo o perfil, parece que eu estou resolvendo o problema. Não, você não está resolvendo o problema. Você está apenas apagando aquilo que foi dito, mas como que você, plataforma, se responsabiliza por tudo que é falado? De que forma você contribui e dá a sua parte educativa e também que você seja processada junto. Eu lembro que a Djamila Ribeiro, se eu não me engano, ela foi para cima do Twitter quando a filha dela foi atacada. Porque para além da pessoa que atacava a filha dela, tem a questão da plataforma. Então essas discussões têm que passar e ampliar. Eu sei que o Alexandre Moraes, eu falo que eu brinco que até o momento o funcionário do mês é o Alexandre de Moraes, né? Porque ele não para, né? Ele não tem descanso. E o Flávio Dino já está nessa toada, né? Já não está tendo descanso. O Lula, enfim. Mas a gente tem que discutir mais amplamente isso, viu, Tassi? A gente tem que trazer o papel das plataformas também, que são coniventes, na maior parte das vezes, com tudo isso que é feito. A reflexão que você trouxe para mim é nova sobre essa questão de não tirar do ar e tal. Existem algumas outras questões, como, por exemplo, o pessoal está falando aí de ficar no chat, de ficar. O pessoal está falando no chat que essas informações ficam retidas e ficam realmente retidas nos provedores. Então, quando você reabilita a conta, você pode ter acesso a essas informações, mesmo elas estando não disponíveis publicamente nos sites. Mas, assim, é uma discussão que tem prós e contras, porque ao mesmo tempo que você, por exemplo, não derruba, você mantém no ar um tipo de informação que acaba se tornando uma propaganda, ou um pedido, ou um incentivo para que pessoas que pensem parecido talvez se sintam acolhidas ou incentivadas a praticar esse tipo de questão. Então, assim, é uma discussão bastante interessante, a gente tinha que de repente, aprofundar mais sobre isso. Mas o que você por exemplo, foi comentado aqui no chat. Não, já tiraram a conta do Trump antes de ser vendido o Twitter. É isso que eu estou dizendo. A solução é apenas apagar o perfil, é tirar a conta. Entende? Eu acho que a venda nem deveria ter sido concretizada enquanto a gente não discutisse isso no nível que tem que ser discutido. Porque senão é muito simples. Eu posso criar uma rede de ódio contra o torcedor adversário do meu time. Aí, quando eu exagerar no nível máximo, o Twitter simplesmente tira minha conta. Mas e o prejuízo emocional? E até pode ocasionar esse ódio latente. Por exemplo, essas pessoas que estão na porta de quartel, eles não são fruto de um dia acordar e falar, não, acho que eu vou para a porta de quartel. Isso foi uma construção. E essas construções, meu amigo, elas vieram, sim, desses perfis. E quem é... Então, vamos lá. Tirou a conta do Alan, por exemplo. E a conta que ficou para o país dessas pessoas que continuam... Foram atacados jornalistas em Minas Gerais no momento que foi retirado o acampamento. E quem é que responde por isso? Isso foi algo criado. E foi criado, sim, com esses perfis que criam ódio. A Jovem Pan contribuiu muito para o ódio que nós temos no país. Eu lembro que uma vez teve um daqueles lá, que eu nem vou citar o nome, que falou, eu tenho o meu direito, sim, de chamar a mulher de mulata, porque eu sempre chamei e não vai ser esse tal movimento negro que vai falar que eu não devo ou não falar. Então, eles criam esses canais, eles utilizam o direito dele do microfone e da escrita para propagar o ódio. Então, o que o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino estão fazendo, nada mais é que contribuir para a democracia real do país. A verdadeira democracia não é a banalização da liberdade de expressão, é também entender onde começa o direito do outro.
E se a gente não começar a entender a partir daí, vira barbárie mesmo. Aí é uma barbárie. Né? Então é Não, sobre isso que tudo isso está falando. exatamente. E só para terminar esse assunto, deixar bem claro, a liberdade de expressão ele é um direito constitucional, assim como o direito de imagem, o direito à honra, o direito à intimidade e à privacidade também são direitos constitucionais. Então, assim, a liberdade de expressão ela não é absoluta, não existem quase direitos absolutos dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, assim como, por exemplo, a Constituição fala do nosso direito de ir e vir, você não pode ir e vir onde você quiser. Existem propriedades, por exemplo, privadas. Então, quando você enxerga os muros e os portões, você está vendo os limites do seu direito de ir e vir ali fisicamente, concretamente, é fácil de você visualizar. Mas existem também muros invisíveis da nossa liberdade de expressão, que são exatamente esses: a honra, a intimidade, a privacidade das pessoas. Então, existem também limites para a liberdade de expressão. E esse povo, eles, por mais que a gente explique, por mais que a gente bata na mesma tecla, eles continuam não entendendo isso, eles continuam invadindo, né? Assim como uma pessoa invade uma propriedade, invade sua casa, invade seu apartamento, essas pessoas continuam invadindo essas fronteiras invisíveis da nossa honra, da nossa intimidade, da nossa imagem e causando prejuízo, assim, muitas vezes irreparáveis. Vamos só dar um exemplo de tantos que poderiam ser dados aqui. É aquele caso do liberdade de expressão, mas qual é o limite quando você ataca a imagem e a vida de uma pessoa? É lembrar da Clara Castanho, que por sinal teve uma decisão aí para esse Conselho de Enfermagem e arquivou o caso lá. É isso, né? É Então, absurdo, né? Então, o que acontece é isso. Você tem o direito de falar que não gosta, né, do Meteoro, do Tássio, do Anderson, né? Eu não gosto do que eles estão comentando, a forma. Você tem o seu direito. Mas você não tem o direito de falar sobre a nossa honra sem nos conhecer e muito mais inventar histórias que para você só vai agradar esse seu público. Porque se isso vai trazer prejuízos de N formas, né? Então, é o que a gente está falando, é isso. Se o Brasil viveu uma não democracia e fletou com momentos de perigo, e ainda fleta, porque tem um bando de maluco na porta de quartel, a gente não sabe se ele só vai ficar lá. Quem são essas pessoas? Eu acho que a gente tem que começar a discutir um pouco sobre isso, até de forma psiquiátrica, se elas estão aptas a viver em sociedade ainda, dado a tudo que a gente está vendo, de forma séria falando, porque a gente tem que andar nessa rua. E a gente não sabe, você tá com a camiseta vermelha, vai que você tá andando, vai comprar pão, passa na frente, e o cara põe na cabeça dele que você é tipo um touro, né? Que vê uma bandeira vermelha e sai. Você tem o direito. A Marina Silva foi hostilizada quando foi almoçar, ela tem o direito de comer num restaurante popular ou num restaurante caro, sem ser hostilizada tanto um quanto o outro. O Rodrigo Maia também foi, né? O Rodrigo Maia que sentou em um monte de processo de impedimento lá do Bolsonaro, dele viu lá na frente quanto foi ruim esse monstro criado, né? Enfim, mas eu acredito que a gente vai ultrapassar isso e parabenizar a justiça brasileira que está fazendo um trabalho muito, muito legal.